Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela Moreira, a sua professora de ciências. Vem comigo para a gente descobrir qual será o assunto da nossa aula de hoje. E o nosso assunto hoje é sobre a origem dos alimentos. Qual que é a habilidade que nós vamos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos conhecer os métodos de produção e consumo de alimentos da agricultura familiar regional, discutindo sobre o valor nutritivo e calórico destes alimentos, comparando com os alimentos industrializados. Então, o primeiro ponto da nossa aula de hoje: de onde vêm os alimentos que nós consumimos? Então, muitas crianças, elas têm dúvidas de onde que vem aquele alimento. Será que o meu leite que eu tomo em casa, o leite de caixinha, ele vem lá do supermercado ou ele tem uma outra origem? Será que é somente chegar no supermercado e pegar os alimentos que estão ali disponíveis? Então, são essas e outras perguntas que nós iremos responder na aula de hoje. Então, a origem dos alimentos. Os alimentos, eles possuem origem ou animal, ou vegetal, ou mineral. E denomina-se alimento toda substância utilizada pelos seres vivos com o objetivo de obter energia para o funcionamento de suas atividades vitais. Então, os alimentos, eles são muito importantes na nossa saúde. Por quê? Principalmente, para que o nosso corpo funcione, existem estruturas do nosso corpo, partes muito pequenas, que nós chamamos de células. Essas células, elas precisam de energia para poder viver. E essa energia, ela vem dos alimentos. Então, para que ocorra todo o funcionamento das células, elas vão precisar de energia e nós vamos obter essa energia dos alimentos. Então, qual que é a importância dos alimentos? É através dos alimentos que ocorre o crescimento, o funcionamento e a regulação do organismo. Então, o que a gente pode entender? Vocês lembram lá na aula de alimentos que nós conversamos sobre os alimentos energéticos? Os alimentos energéticos, eles são importantes para poder fornecer energia para o nosso corpo. Lembra que nós conversamos sobre os elementos construtores, alimentos construtores? Esses alimentos vão fornecer as bases da estrutura do nosso corpo, certo? Que são aí as proteínas. E também o nosso corpo precisa se regular. Ele precisa de realizar vários processos para se autorregular. E para isso nós temos os alimentos reguladores, que são as fontes de vitaminas e de sais minerais. Então, quando a gente pensa num bom funcionamento no nosso organismo, a gente pensa numa alimentação equilibrada. Então, vamos entender de onde que vêm os alimentos de origem vegetal. Em geral, a produção de alimentos de origem vegetal, elas vêm das atividades agrícolas. Então, existe todo um processo agrícola de cultivo, que você vai plantar o alimento e aí ele vai receber fertilizante, ele vai receber água. A planta vai crescer, vai desenvolver suas flores, elas vão se fertilizar, vão gerar frutos e muitas vezes esses frutos vão dar origem aos nossos alimentos. Então, os alimentos de origem vegetal, eles passam por um processo de agricultura, que é o cultivo desses alimentos. Um processo agrícola muito importante é a agricultura familiar.
A agricultura familiar é o principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. Então, essa forma de produzir alimentos, né, que a gente chama de agricultura familiar, que ela é constituída por pequenos produtores rurais, ela é base da nossa alimentação aqui no Brasil, tá? E ela pode ser composta também de povos e comunidades tradicionais, assentados, né, de reforma agrária, civicultores, agricultores, extrativistas e pescadores. Então, quando a gente fala da agricultura familiar, a gente vai falar também da produção dos alimentos. Aí, eu trouxe para vocês aqui um gráfico para a gente poder observar qual que é o percentual, né, que é produzido daquele alimento que chega até as nossas mesas. Então, a gente sabe que uma boa parte da mandioca que a gente consome, né, que chega até aos postos de abastecimento, ao supermercado, sacolão, um mercadinho, 87% vem da agricultura familiar. O feijão, cerca de 70% do feijão também é produzido pela agricultura familiar. O milho tem um percentual um pouco menor, né, que é 46%. O café, 38%. O arroz, 34%. O trigo, 21%. E a soja, 16%. Para quem aí não sabe, né, onde é que a gente usa soja? A soja ela é muito utilizada para produzir o óleo de soja, o óleo que a gente tem em casa, que a gente usa para refogar feijão, para refogar arroz, tá? Ele vem dessa planta que é a soja. Então, vamos aqui. Alimentos de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal são aqueles originados de fontes vegetais. São exemplos as folhas, as raízes, caules e frutos. Eles são fontes de proteínas, de carboidratos, de gorduras, de vitaminas e de sais minerais. Por isso, recomenda-se que sejam incluídos diariamente na nossa alimentação. Os alimentos vegetais, eles destacam-se pela possibilidade de serem consumidos frescos, que é muito importante, né? Nós vamos estudar mais para frente a importância de a gente consumir alimentos minimamente processados. Aguarda aí que a gente já vai comentar sobre isso. Alimentos de origem animal. Os alimentos de origem animal são aqueles originados de fontes animais. Eles estão presentes na alimentação de muitas pessoas. Eles podem trazer uma série de benefícios, pois são fontes de proteínas, de vitaminas e de minerais. Então, muitos alimentos que estão aí na nossa vida diária, eles são de origem animal. E esse processo, né? Olha só, a gente pode observar quais são esses alimentos de origem animal. O leite, as carnes, como por exemplo a carne do frango, o peixe, a linguiça vem do porco. A gente tem ovos aqui de codorna, a manteiga, né, que é feita a partir de leite. A gente também tem carne vermelha. Então, grande parte dos alimentos, né, que são fontes de proteínas, eles têm a sua origem nos animais, certo? Leite e derivados. Então, olha só, para aquelas crianças que estavam achando que o leite vem lá do supermercado, lá da caixinha, não, o leite, ele vem da ordenha da vaca. Então, existe esse profissional, né, que está trabalhando lá na fazenda ou numa agricultura familiar e vai fazer a ordenha da vaca.
A partir dessa ordenha, ele vai disponibilizar leite e derivados que serão, então, processados pelas indústrias, né, pelos processos industriais e assim sendo disponibilizados para a gente utilizar aí no nosso dia a dia. Então, leite e derivados, eles possuem proteínas, lipídios e glicídios. São essenciais para o organismo e, além disso, são ricos em cálcio. A gente já comentou da importância do cálcio, que é no fortalecimento dos ossos. Então, para que as crianças, né, desenvolvam e cresçam, é importante consumir esse sal mineral e também vitaminas. Bom, turminha, agora nós vamos falar sobre o mel. O mel também é um alimento de origem animal e o mel ele é importante porque ele possui ação antimicrobiana. O que significa essa ação antimicrobiana? Significa que ele vai impedir o crescimento de algumas bactérias no nosso organismo. Então, ele tendo essa ação, ele pode promover a sua saúde. Então, muitas pessoas, né, claro que com o auxílio dos médicos, dos nutricionistas, substituem o açúcar por uma porção de mel, tá? Mas toda essa substituição e essa orientação de quem pode ou não consumir deve ser orientado sempre pelo médico e pelo nutricionista, ok? Carnes e ovos. As carnes, elas podem ser bovina, suína, originada de aves, peixes e mariscos. Os ovos possuem um alto valor biológico para o organismo. Eles fornecem proteínas, lipídios, né, que são também chamados de gorduras, aminoácidos que são essenciais para o organismo. Então, pessoal, consumir, né, uma fonte de proteínas é muito importante durante o seu dia, tá? Qual porção, professora, que eu devo consumir? Para você aprender, né, a porcionar a quantidade que você deve consumir, é importante sempre a orientação de um médico, de um nutricionista, porque ele vai avaliar e vai falar direito para você, porque é uma questão individualizada. Cada criança, dependendo, pode comer uma determinada quantidade diferente, tá? Mas que durante o seu dia é importante você ter alimentos que são fontes de proteínas, é importante. Aonde que eu encontro alimentos, tem uma grande quantidade de proteínas que eu posso incluir na minha alimentação. Carnes e ovos, tá? As pessoas que não consomem carnes e ovos, né, ou que são veganas, não consomem alimentos de origem animal, elas precisam de ter um acompanhamento com um médico ou um nutricionista para ele fazer a orientação de como substituir, né, e adquirir outros alimentos que são também ricos em proteínas. Combinado? Então, a pecuária é uma atividade econômica onde irão produzir alimentos de origem animal. Então, aqui eu tenho várias criações. Eu tenho criação de abelha, de peixes, de porcos, de ovelha, de cavalo, aves, de vaca e dentre outros animais que podem ser utilizados aí na nossa alimentação. Alimentos industrializados. Então, muita atenção nessa parte dos alimentos industrializados, que ela é muito importante. Então, segundo o novo Guia Alimentar para a População Brasileira, é uma publicação de 2014, são 3 categorias de alimentos. Alimentos in natura ou minimamente processados. Que tipo de alimento é esse, professora? Um alimento, uma fruta que você pegou no pé, por exemplo, ou que você comprou no sacolão. Um alimento que não passou por quase nenhum processo industrial. Professor, o que é um alimento processado? Que ele passou por um processo industrial,
mas que ele ainda preserva algumas de suas características principais. Agora, um alimento ultraprocessado, ele já recebeu tanto aditivo, ou de corante, ou de conservante, de vários processos químicos. Então, esse alimento a gente vai considerar ele ultraprocessado. Então, entendendo aqui o processamento dos alimentos. In natura, temos aqui o abacaxi, o milho e o peixe. Processado, o abacaxi em calda, o milho em conserva e o peixe em conserva, certo? Esses são os processados. Ultraprocessado, o suco de pozinho, o salgadinho de milho, que muitas crianças amam, né? E os empanados, por exemplo, de peixes. Então, esses alimentos aqui, ultraprocessados, são alimentos que receberam vários tipos de aditivos químicos, conservantes, corantes e vários outros aditivos. Esses alimentos nós precisamos evitar o seu consumo no nosso dia a dia. A preferência, pessoal, é para os alimentos in natura, minimamente processado ou no máximo processado, certo? Então, por exemplo, quer tomar um suco, pega a fruta, abacaxi e faça um suco. Não compre o pozinho do suco, certo? Porque ele é um alimento ultraprocessado. O salgadinho de milho. Esse aqui que vem no pacotinho, pessoal, é bom evitar. Mas quem sabe, se você pegar um milho desse e misturar com uma farinha minimamente processada e você consegue ali fazer um salgadinho com essa base. É melhor do que você comprar esse salgadinho lá que vende aí nos mercados, supermercados. Os empanados. Ah, professora, eu tenho vontade de comer um empanado. Compra o peixe. Passa na farinha de trigo e frita. Mesmo se você fizer esse processo, ele é muito mais saudável do que você comprar um peixe empanado, certo? Então, vamos lá. Quais alimentos que nós devemos preferir? Pegando o abacaxi. Prefira o abacaxi in natura, certo? Por quê? São obtidos diretamente de plantas ou animais sem que tenham sofrido qualquer alteração. Esse é o ideal nosso de consumo de alimento. Alimento processado, abacaxi em calda, vamos consumir moderadamente. Na maior parte das vezes que eu quiser comer um abacaxi, eu vou comer um abacaxi à fruta. De vez em quando eu posso lá e comer um abacaxi em calda, que é processado, certo? São fabricados pela indústria, tem adição de sal, açúcar, que para torná-los, né, mais duráveis, mais agradáveis ao paladar. E o que a gente tem que evitar? Aquele suco de abacaxi de caixinha, de pozinho, certo? Porque eles são industrializados, tem muito açúcar, muito sal, muito óleo, tá? Muito aditivo, muito corante. Então, lembra lá da nossa aula passada, a aula que a gente falou de porções, da leitura de rótulos. Vou analisar uma caixa de suco para poder tomar. Não vai ter jeito, hoje eu não tenho tempo, tá corrido, vou tomar um suquinho desse de caixinha. Então, o primeiro ingrediente tem que ser a água. O segundo ingrediente desse suco tem que ser a polpa daquela fruta, para depois vir os outros. Se você tiver escolhido um suco que vem água e o segundo ingrediente é açúcar, você está tomando mais açúcar do que polpa do seu suco. Então, ficar atento aos rótulos, tá? Ficar atento a essas informações para a gente poder saber escolher bem os nossos alimentos para promover a nossa saúde. Vamos lá.
apagando e apagando aqui o nosso quadro. Bom, atividades. Escreva o nome de 3 alimentos de origem animal. De origem animal, a gente pode ter as proteínas, né, das carnes, os ovos, queijo. De origem vegetal, a gente pode ter frutas, a gente pode ter soja, trigo, milho, certo? Na nossa aula de hoje, nós aprendemos os métodos de produção e consumo de alimentos da agricultura familiar regional, discutindo sobre o valor nutritivo e calórico destes alimentos, comparando com de alimentos industrializados. Estas foram as referências do nosso trabalho. Muito obrigada a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula.